Eu tinha 19 anos de coisas pra te dizer. Você escolheu a garotinha errada de 20 quilos e 8 anos pra tentar matar. Essas foram as palavras da vítima do caso de hoje, que sobreviveu e ajudou a solucionar o próprio caso. Eu posso dizer que esse caso é um dos mais inacreditáveis que eu já contei aqui no canal. Olá, Intercase, tudo bem com você? Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Emily Nascimento e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre casos criminais, reais e sobrenaturais pra te arrepiar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E, gente, eu quase não sabia como começar o vídeo de hoje, porque esse caso é o seguinte: ou você acredita em milagres, ou você passa a acreditar por livre e espontânea pressão. Nós estamos falando do caso Jennifer Schultz e você acha que tem estômago pra ele, mas eu aposto que não. Então vamos lá, gente. A Jennifer Schultz nasceu em 1982 e ela morava na cidade de Dixon, no Texas, com a sua mãe chamada Elaine. Elas moravam sozinhas num pequeno apartamento na Work Towns Apartment, que era uma espécie de condomínio aberto. A Jennifer foi descrita como uma criança alegre, carinhosa e muito apegada à sua mãe. Inclusive, na época do caso, ela tinha apenas 8 anos e ela ainda tinha medo do escuro, então as duas dormiam juntas. Isso mudou no dia 9 de agosto de 1990, quando por volta das 2h30 da manhã, a Elle acordou a sua filha Jennifer dizendo que ela estava chutando muito. A Elle precisava acordar muito cedo no dia seguinte para trabalhar e a Jennifer estava meio que dificultando o sono dela, então ela acordou a Jennifer e disse: "Olha só, filha, tem como só essa noite você dormir no seu quarto sozinha?" Como eu falei, a Jennifer era só uma criança de 8 anos que tinha medo do escuro, mas naquela noite ela disse: "Só porque eu te amo muito, mãe, eu vou dormir no meu quarto sozinha." Só que na manhã seguinte, quando a Elaine acordou, ela não localizou a Jennifer no seu quarto e a janela do quarto estava aberta e ela achou aquilo bem estranho, então ela saiu pela vizinhança perguntando sobre a sua filha, mas sem sucesso. Imediatamente a Elaine ligou para a polícia e eles foram até lá e no primeiro momento os policiais já acharam aquela questão muito estranha e deduziram que podia ser um sequestro e já começaram as buscas. A Elaine também disse para os policiais que as janelas da casa nunca ficavam abertas, porque eu não sei se eu falei pra vocês, mas elas moravam num apartamento bem no térreo, no primeiro andar, então as janelas do apartamento davam direto pro estacionamento do condomínio, então era muito fácil acesso e as duas moravam sozinhas, então elas nunca deixavam as janelas abertas. Imediatamente o policial disse: "Não, tá muito estranho isso, a gente vai averiguar, parece um sequestro." Naquela mesma tarde, o departamento de polícia de Dixon recebeu uma ligação de um homem dizendo que o seu filho teria encontrado um corpo de uma menina no campo próximo à casa. Imediatamente a polícia foi até o local e identificaram a menina como sendo a Jennifer Schultz, que tinha sido dada como desaparecida ainda naquela manhã. A situação da Jennifer deixou os policiais apavorados. Ela estava cheia de hematomas, ferimentos gravíssimos, toda ensanguentada e seminua. O primeiro policial que chegou no resgate disse que quando ele viu a cena, ele não conseguia discernir se era apenas um corpo ou se era uma pessoa viva. Ele falou que ela olhava fixa nos olhos dele, mas que ela não conseguia se mover e nem falar. Para vocês terem noção da gravidade, o resgate precisou ser feito de helicóptero e quando a Elaine chegou no hospital, os agentes não deixaram ela ver sua filha por conta do estado que ela estava. Pela análise dos médicos, a polícia levantou que vários indícios levavam à consideração final de que ela havia sido abusada tão violentamente que os seus órgãos foram danificados. O pescoço da Jennifer tinha sido cortado de orelha a orelha, mas por um milagre nenhuma artéria importante foi atingida. Mas em decorrência disso, as cordas vocais foram rompidas e por causa disso ela era incapaz de falar e os médicos acreditavam que esse seria um dano permanente. O corpo também estava tomado de hematomas e tinham muitas picadas causadas por formigas de fogo. Assim que chegou no hospital, a Jennifer foi submetida a uma cirurgia que foi bem sucedida e logo depois a sua mãe poderia vê-la. Quando a Jennifer acordou, ela estava com muito medo e ela parecia hiperconsciente de tudo que tinha acontecido e ela acabou causando um tumulto no hospital. Isso porque quase todos os agentes policiais, médicos, enfermeiros, todos eram homens e ela parecia estar em pânico por estar rodeada deles. Isso poderia atrapalhar muito a investigação porque até mesmo o detetive do caso era um homem, então eles decidiram que quem teria que fazer as perguntas era a Elaine, a mãe da Jennifer, e isso provavelmente teria sido muito difícil para ela. Vocês vão entender por quê. Nenhum agente policial, sendo homem, podia ficar dentro do quarto porque a Jennifer estava em pânico, então o detetive ficou do lado de fora da porta.
A Elaine começou a fazer perguntas para sua filha sobre o que teria acontecido naquela noite, e como a Jennifer não conseguia falar, ela começou a escrever bilhetes com frases curtas. E bom, a quantidade de detalhes que a Jennifer conseguia lembrar era gigantesca. Ela escreveu que o homem fumava Marlboro e quando ela estava no carro com ele, ele ficava fumando e oferecendo doces para ela. Ela lembrava exatamente a cor do carro e que dentro dele tinham várias garrafas de cervejas da marca tal. Em um dos bilhetes ela escreveu que o homem que a sequestrou disse que o nome dele era Dennis e que ele era um policial disfarçado. Aí ficou claro o porquê que ela estava com tanto medo dos homens à sua volta. O detetive então contratou um artista forense que ajudou a Jennifer a montar um retrato. Então ele mostrava vários formatos de olho, boca, nariz e barba, e a Jennifer ia selecionando até que chegassem num rosto com as características daquele homem. E quando o esboço ficou pronto, ela olhava para o retrato, balançava a cabeça, concordando que sim, aquele era o seu agressor. Com isso, a polícia tornou o retrato público, acreditando que seria muito mais fácil de encontrar o criminoso, mas infelizmente o tempo passou e eles não conseguiam nenhuma pista sólida. Mas foi aí que o primeiro milagre dessa história aconteceu. Como eu falei para vocês, as cordas vocais da Jennifer tinham sido rompidas, cortadas no meio, e os policiais achavam que isso era irreversível, então ela nunca mais voltaria a falar. Só que depois de alguns meses, as cordas vocais começaram a se regenerar e com isso a Jennifer conseguia emitir pequenos sons. Com um tratamento mais intensivo, as cordas foram reconectadas e com dado esforço ela conseguia falar frases completas e foi ali que ela nunca mais parou de falar. A partir daí, ela começou a falar tudo o que se lembrava e ela até criou uma linha do tempo do que teria acontecido naquela noite. Então ela contou que naquela noite ela ficou com medo, mas ela foi pro quarto dela e ligou o grande abajur que ela tinha, que iluminava o quarto todo. Ela sentou na cama, pegou um livro e começou a ler para se distrair, e de repente ela pegou no sono. Só que de repente ela acordou no colo de um homem que estava correndo com ela no condomínio, e quando ela tentou gritar, ele tampou a boca dela e jogou ela dentro do carro. A Jennifer era uma menina muito inteligente, então assim que ele entrou no carro, ela começou a fazer perguntas para ele, e foi aí que ele falou que o nome dele era Dennis, que ele era um policial disfarçado e que ela estava correndo perigo em casa, que ele estava salvando ela. Já com ela no carro, ele saiu andando pela cidade e ele estacionou na frente da escola que ela frequentava e ela estava desesperada, fazendo muitas perguntas. Então ele disse que era para ela olhar a lua e quando a lua mudasse de cor, ou seja, quando o sol nascesse, a mãe dela ia buscar ela, então eles estavam esperando a mãe dela vir. A Jennifer falou que ela estava tentando acreditar naquele homem porque ela achava que os policiais eram boas pessoas, mas que em dado momento ela lembrou da mãe dela falando que ela não poderia acreditar em estranhos, então foi aí que ela começou a ficar cada vez mais desesperada. Ela falou que ele parecia bem nervoso e que ele fumava um cigarro atrás do outro, e até por causa disso que ela conseguiu decorar a marca do cigarro que ele estava fumando. Em dado momento, ele olhou para ela e disse: "Bom, a sua mãe não vem." E aí ele ligou o carro e saiu com ela para uma região afastada. A Jennifer ficou desesperada, começou a fazer várias perguntas, como aonde estava a arma dele e o distintivo, já que ele tinha dito que era policial. E foi nesse momento que ele pegou uma faca, colocou em seu pescoço e a sufocou até que ela perdesse a consciência. Ao que tudo leva a crer, esse foi o momento em que ele cortou a garganta dela e a violentou. Ela disse que se lembrava de acordar sendo arrastada pelos tornozelos e ela tentava gritar, mas não conseguia. Então ela foi muito mais esperta que isso. Ela achava que o único jeito de ele não atacar ela novamente era fingindo de morta, e foi o que ela fez. Depois disso, ele largou ela no campo, caminhou de volta para o carro e deu partida. Ela disse que enquanto escutava o carro se afastando, agradeceu pela vida que teve, mas sabia que ali ela ia morrer. Ela disse que sentia dor em todo o seu corpo, mas quando tentou gritar, percebeu que ela não conseguia. O único movimento que ela conseguia fazer era erguer um dos seus braços, e foi aí que ela colocou a mão no pescoço e percebeu que a garganta estava toda aberta. Ela entrou em desespero, mas ela não conseguia se mexer, erguer a cabeça, abanar, nada. Então, ali ela ficou. Definitivamente, ele abandonou o corpo dela naquele campo e deixou ela lá para morrer. E ele colocou o corpo dela bem em cima de um formigueiro. Então, ela conta que ela perdia a consciência, desmaiava. E por conta das picadas frequentes e muito doloridas, ela acordava e cada vez que isso acontecia, ela se perguntava como que ela ainda estava viva.
Ela disse que não sabe exatamente quantas horas ela ficou naquela agonia, mas que em algum momento ela conseguiu escutar os carros passando, as pessoas conversando. Em dado momento, uma das crianças que estavam brincando naquele campo tropeçaram nela e é claro que o menino se assustou muito, correu para o seu pai, contou o que tinha visto e eles chamaram a polícia e assim aconteceu o resgate dela. Ela disse que se lembrava do primeiro policial que chegou no resgate, que ela estava quase morrendo e ele pegou na mão dela e disse: você foi encontrada, vai ficar tudo bem, só fique comigo. E foi por causa disso que ela conseguiu ficar consciente até chegar no hospital. A polícia fez uma varredura no campo para encontrar pistas e eles acharam algumas roupas dela e do sequestrador a cerca de 400 metros de onde ela estava. Todas as peças foram levadas como prova. Enquanto a investigação rolava, Jennifer foi se recuperando e então recebeu alta. Ela continuou morando com a mãe, agora em novo endereço, onde eles recebiam visitas dos apoiadores e também da polícia que estava constantemente trabalhando no caso. Com isso, a Jennifer teve uma boa recuperação e voltou para a escola já no ano seguinte. E assim, gente, infelizmente, como eu falei pra vocês, haviam algumas provas, a Jennifer também se lembrava de muita coisa, mais do que é possível, às vezes, para uma criança da idade dela, mas infelizmente o caso acabou esfriando, né? A polícia não achava pistas, mas ela nunca desistiu de fazer justiça. Aos 18 anos, ela trabalhava como bibliotecária em uma biblioteca pública local, quando ela recebeu uma boa notícia. O seu caso havia sido selecionado por uma nova equipe do FBI que trabalhava com casos que já haviam sido arquivados, mas que agora, com as novas tecnologias, eles poderiam submeter as provas a testes de DNA com conclusões mais assertivas. O detetive Tim Crown assumiu o caso e foi ao encontro da Jennifer para ouvir o que ela tinha a dizer depois de tantos anos. Ele prometeu que ia fazer tudo o que tivesse ao seu alcance para conseguir respostas para ela, e é claro que depois de tantos anos ela se sentiu acolhida finalmente. A Jennifer era a única testemunha do caso, mas por sorte todas aquelas peças que foram encontradas foram guardadas adequadamente e elas puderam ser submetidas a análise de DNA que deram um nome para o FBI. Se tratava de um homem chamado Dennis Earl Bradford e esse nome batia exatamente com o nome que a Jennifer deu, não é mesmo? O Dennis já tinha passagem pela polícia por outros casos de sequestro e recentemente ele havia sido liberado da prisão. Ele foi acusado de abusar e agredir uma mulher adulta, ameaçou uma outra mulher com uma faca, isto tudo apenas 6 meses depois do sequestro da Jenny. Em 1997 ele foi preso por sequestro com uma pena de 12 anos e com isso a polícia já tinha uma amostra do seu DNA no banco de dados e foi graças a isso que ele foi ligado ao caso da Jennifer. Na época do caso, Dennis morava legalmente no Arkansas, mas a investigação apontou que ele tinha mais 2 endereços em Dixon e ambos ficavam muito próximos do endereço da Jennifer. Então o detetive Tim expediu um novo mandato de prisão contra o Dennis e foi à sua busca. Naquele dia, por volta das 7 horas da manhã, eles encontraram o Dennis a caminho do trabalho e levaram ele para a delegacia, mas não disseram de que crime ele estava sendo acusado. Isso porque eles já tinham a prova e a testemunha, mas eles queriam que ele mesmo confessasse o crime. Então eles precisavam que o Dennis confessasse o seu crime e quando o interrogatório começou, o promotor perguntou para o Dennis se ele já tinha ouvido falar no nome Jennifer Schultz e se em algum momento da vida dele ele teve algum contato com ela. Ele engoliu seco e disse sim. O detetive então pediu que ele falasse mais sobre aquilo e imediatamente o Dennis se negou a conversar. O detetive disse que queria ouvir o que ele tinha a dizer, que aquilo era importante, porque ele acreditava que toda história tinha 2 lados. Naquele momento, Dennis disse: "Não, senhor, essa história em específico não tem 2 lados." O detetive então disse que se ele visse a Jennifer como estava hoje, ele ficaria muito orgulhoso. O Dennis pergunta se ela estava viva, o detetive concorda e ele começa a chorar descontroladamente. She's alive. She's alive. Então ele começa a confessar tudo e contar como aquilo aconteceu, e ele disse que não sabia exatamente como que ele foi parar no apartamento da Jennifer e da sua mãe e o que levou a ele fazer o que fez. Ele disse, abre aspas, "Não passa um dia sem que eu pense naquela garotinha. Ela era inocente e eu era um doente, pervertido", fecha aspas. Ele disse que jamais mataria uma criança, mas que quando ela começou a se desesperar, ele não viu outra forma de acabar com aquilo. Ai, Emily, mas que história doida, não tem como ficar pior. Shhh, não diga mais nada. O Dennis disse que assim que ele largou o corpo no campo e foi para casa, ele se arrependeu totalmente do que fez e ele pegou a pistola e tentou, mas ele não conseguiu. Por conta dessa tentativa, ele foi internado na ala psiquiátrica, pasmem, do mesmo hospital em que a Jennifer estava internada.
Então assim, a polícia estava procurando ele em todos os cantos da cidade e nas cidades próximas, tinham agentes policiais em todos os corredores daquele hospital e ele estava ali do lado o tempo todo. Vocês têm noção? Bom, o Dennis foi preso e o seu julgamento ficou marcado para acontecer no dia 10 de agosto de 2010, exatamente 20 anos depois do sequestro. Esse momento seria muito importante para Jennifer porque ela finalmente poderia fazer justiça e ela tinha muita coisa para falar sobre tudo que ela passou, então ela decidiu escrever uma declaração para ler no dia do julgamento do Dennis diretamente para ele. Mas infelizmente isso não foi possível porque 3 meses antes do julgamento acontecer, o Dennis cometeu na sua cela da prisão. Mesmo assim, no dia 10 de agosto daquele ano, a Jennifer leu a sua declaração de impacto de vítima diretamente para o túmulo do Dennis. Ela escreveu bem assim, gente, abre aspas, eu tinha 19 anos de coisas para dizer para essa pessoa chamada Dennis Bradford. Você escolheu a garotinha errada de 20 quilos e 8 anos para tentar matar, porque por 19 anos eu pensei em você todos os dias e ajudei na sua busca. No meu coração eu sabia que você estava lá fora e agora eu sei que ouvindo meu coração todos esses anos e nunca desistindo de encontrá-lo, eu estava certa, fecha aspas. Numa entrevista posterior, a Jennifer contou que naquele momento em que ela estava lendo a declaração para o túmulo do Dennis, ela se perguntava se ele conseguia escutar o que ela estava falando e bem naquele instante uma formiga de fogo picou ela na perna e ela levou isso como um sinal de que o ciclo tinha acabado. Infelizmente a justiça como ela queria não foi feita, mas que agora ela podia seguir a vida dela com um pouco mais de paz. Hoje em dia, Jennifer é casada e se você acha que já aconteceu milagres o suficiente na vida dessa mulher, fica aí que eu vou te contar um babado. O prontuário médico da Jennifer apontou que o estupro que ela sofreu foi tão violento que os seus órgãos reprodutores haviam sido afetados e provavelmente ela nunca poderia engravidar e ser mãe de forma natural. Mas depois que o caso foi a público, um médico se solidarizou com a história dela e ofereceu um tratamento com fertilização in vitro e graças a esse milagre da ciência ela conseguiu ser mãe e hoje ela é mãe de 2 filhos lindos. Hoje ela é palestrante e atua como advogada para vítimas com casos parecidos com os dela e ela disse, abre aspas, espero que o meu caso permaneça como um lembrete para todas as vítimas de crimes violentos, para que elas nunca percam a esperança de buscar justiça e que não importa quanto tempo possa levar ou quão difícil possa ser, com determinação e usando a sua voz para falar, você é capaz de qualquer coisa. Gente, esse foi o caso de hoje, e assim, esse caso ele é inacreditável do começo ao fim, é muita coincidência, muita coisa que aconteceu, mas a gente só pode desejar a Jennifer que ela tenha agora uma vida de luz, muita paz, e que ela consiga se curar, né, de tudo que aconteceu, pelo que dá pra ver, né, que eu consegui algumas informações sobre ela, não querendo expor muito, mas ela parece muito feliz agora, ela parece levar uma vida normal, e é só isso, né, depois de tudo que aconteceu, que a gente deseja pra ela. Gente, muito obrigada por ficar até o final. Deixa aqui nos comentários hoje outras sugestões. Deixa aqui nos comentários outras sugestões de casos pra me contar aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, cria vergonha na tua cara. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Esse foi o caso de hoje e até a próxima.